Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Agora sim, com o edital aberto, nós iremos aí focar na nossa preparação do concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Já temos aqui outras aulas, certo? Que nós colocamos no nosso canal, ainda direcionada ao pré-edital, e agora sim nós vamos intensificar aqui nossas resoluções de questões aqui no nosso canal, com o edital aberto da Polícia Penal da Bahia, certo? Então hoje, de fato, é o nosso primeiro vídeo, certo? Pós o edital publicado, beleza? Então hoje nós iremos iniciar naquela parte de legislação estadual, certo? Mais especificamente, ó, no Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia, beleza? Esse é o primeiro tópico da parte de legislação estadual do edital de vocês, Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia, certo? Então nós preparamos aqui 20 questões para vocês resolverem, beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso, se você é novo nesse canal, já se inscreve aqui, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa aquele feedback. E vou deixar aqui para vocês o link para vocês entrar no nosso grupo de estudo da Polícia Penal da Bahia, beleza? Vou deixar na descrição aqui no link abaixo, vocês podem estar conferindo, certo? Antes de iniciarmos aqui nossas questões, ó, quero deixar para vocês aqui o nosso combo da Polícia Penal da Bahia, beleza? Esse combo aqui que eu estou mostrando hoje em tela é o material pré-edital, beleza? Esse Vadimeco, ó, o combo ele é composto pelo Vadimeco e caderno de 1.400 questões, mas deixa eu explicar uma coisa. O Vadimeco ele está sendo atualizado hoje, certo? Hoje, dia 14 do 6, dia 14 de junho, é o dia que esse vídeo está sendo publicado, já vai estar disponível e atualizado. Eu só não coloquei a arte aqui ainda. O próximo vídeo ele já vai estar com a arte atualizada como pós-edital, beleza? Já o caderno de 1.400 questões, ele estará aí disponível até o dia 18 do 6, beleza? 18 do 6. E o que é que vai acontecer? Nós vamos manter aqui as 1.400 questões que nós já tínhamos pré-edital, certo? E vamos adicionar aquelas questões dos novos tópicos que entraram no edital vigente, beleza? Ah, eu já adquiri esse material. Tenho direito? Você tem direito sim. Todas as atualizações sem custos. Você pode estar adquirindo esse material já para estudando, certo? Você já pode estar adquirindo esse material para estudando e nós vamos te enviar todas as atualizações sem custo, beleza? Então, para você não perder tempo, já pode adquirir isso aqui pré-edital, que hoje mesmo já vai estar disponível o Vadimec. No caso, você vai ficar só por receber o caderno de questões mais atualizado, perfeito? Então, vou deixar aqui no link da descrição também o link para vocês adquirirem esse material. Caso você deseje ter uma amostra para conferir como é a didática desse material, vou deixar o link do nosso WhatsApp. Você pode estar entrando em contato lá direto comigo, eu vou te enviar as amostras do material, perfeito? Então é isso. Material aí em mãos. Lembrando, pessoal, que nosso edital, 75% dele é só direito. Então, ó, esse caderninho aqui de leis vai ajudar bastante vocês. Que você vai encontrar todas as leis do seu edital atualizadas, compiladas, com diversas súmulas, diversos macetes para concurso, beleza? E o caderno de 1.400 questões abordando todas as disciplinas. Perfeito? Então, você que está querendo se preparar aí de forma efetiva para esse concurso da Polícia Penal, adquira esse material aí que você vai ver como seus estudos aí vão progredir bastante, beleza? E o material está no preço super acessível, pessoal, tá aí praticamente de graça. Só você clicar no link aí e vai receber o material direto do seu e-mail. Perfeito? Então, sem mais conversas, vamos iniciar aqui nossas questões Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia, beleza? Pessoal, então vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte: sobre o exercício do cargo público nos termos da Lei Estadual número 6.677, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Analisa as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso, beleza? Então, pessoal, nós temos aqui três alternativas, onde nós devemos aqui dar valores de verdadeiro ou falso, certo? Nosso primeiro item diz o seguinte: exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. E aí, senhores? Pessoal, verdadeiro, certo? Alternativa 1 aqui, verdadeiro, conforme é o nosso artigo 21 do nosso estatuto, certo? Então, exercício, sim, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, quando nós falamos que o servidor entrou em exercício, ou seja, ele entrou ali efetivamente no desempenho das atribuições do cargo, perfeito? Então, primeira alternativa aqui, ó, verdadeira. Alternativa 2 diz o seguinte: ó, é de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse, ou quando inexigível esta,
da data de publicação oficial do ato de provimento. Pessoal, e aí? São 30 dias é o prazo do servidor entrar em exercício. Pessoal, alternativa aqui também, ó, verdadeira, conforme nosso artigo 21, parágrafo 1º. Vocês vão poder conferir em nosso estatuto, certo? Que lá ele vai dizer que é de 30 dias o prazo para o servidor entrar em exercício. Contados, ó, então atenção aqui, contados da data da posse. Então, ele tomou posse, ele tem 30 dias aqui para entrar em exercício, perfeito? Ou, quando inexigível esta, a data da publicação oficial do ato de provimento. Perfeito? Então, alternativa 2 aqui, ó, verdadeiro. Por fim, nossa terceira alternativa diz o seguinte: o servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal será exonerado de ofício. Pessoal, aqui também verdadeiro, perfeito, certo? Então, o servidor ali não entrou em exercício, ele será o quê? Exonerado de ofício, certo? Então, conforme o nosso parágrafo 3º do artigo 21, certo? Parágrafo 3º do artigo 21. Então, todas essas alternativas aqui vocês vão encontrar lá no artigo 21, tanto lá do parágrafo 1º, parágrafo 3º. Perfeito? Então, ó, nós temos aqui todas as alternativas verdadeiras. Então, o gabarito da nossa questão número 1, letra A, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Perfeito? Então, fechando nossa primeira questão, vamos ir para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Sobre o estágio probatório e as disposições do Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, Lei Estadual número 6.677, analisa as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Temos 3 alternativas aqui. Vamos analisar elas. A primeira alternativa diz o seguinte: ao entrar em exercício, ó, falando aqui exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento permanente ficará sujeito a estágio probatório por um período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo. E aí, senhores, quando o servidor ele entra em exercício, ele vai ficar sujeito a um estágio probatório aí de período de 3 anos, e durante esses 3 anos, ele será aí avaliado sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo. Alternativa certa ou errada? Pessoal, alternativa aí, ó, correta, certo? Então, de fato, certo? Ao entrar em exercício aí, você vai estar, certo? Sujeito ao estágio probatório, que é por um período aí de 3 anos, beleza? Então, conforme o nosso artigo 27 do Estatuto, certo? Então, são 3 anos aí o estágio probatório para o servidor nomeado, perfeito? Então, alternativa 1, correta. Alternativa 2 diz o seguinte: os seguintes fatores serão observados no estágio probatório: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. E aí, senhores? Pessoal, alternativa 2 correta também, conforme lá o nosso artigo 27, certo? Então, durante esse período aí de 3 anos, certo? Que o servidor estará sujeito ao estágio probatório, ele terá, certo? Ter sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Dentro dessa avaliação serão observados os seguintes itens, ó: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Perfeito? Então, alternativa 2, ó, correto também. Alternativa 3 diz o seguinte: obrigatoriamente, 9 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, que será completada ao término do Estado. E aí, senhores? Obrigatoriamente, será 9 meses antes do fim do período do estágio probatório, essa submissão, certo? Da autoridade competente, a avaliação de desempenho do servidor, ou seja, faltando aí 9 meses para o término daquele estágio probatório de 3 anos, o servidor ele será submetido a uma avaliação de desempenho. Então, será 9 meses. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Não serão aí 9 meses, perfeito? E sim 4 meses, certo? Então, risque aí 9 meses. O correto é 4 meses, beleza? Então, ao fim aí de 4 meses do seu estágio probatório, certo? O servidor aí fará aí essa avaliação de desempenho, beleza? Isso aí conforme o parágrafo único lá do nosso artigo 27. Então, todas as alternativas vocês vão encontrar a resposta lá no artigo 27, certo? Então, obrigatoriamente, 4 meses antes de fim do período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente e a avaliação do desempenho do servidor, que será completada ao término do estágio, perfeito? Então, alternativa 3, ó, incorreta. Então, ficamos aí com apenas a 1 e 2 correta, sendo gabarito da nossa questão número 2, ó, letra B, perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó.
Acerca das disposições do Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, Lei Estadual 6.677, assinala a alternativa que não apresentam hipótese de vacância do cargo. Então, senhores, nós temos aqui 5 alternativas de A a E. Nós vamos ter 4 alternativas aqui que estão relacionadas à vacância do cargo e uma que não vai estar, certo? Então, nós temos que marcar aquela que não apresenta uma hipótese de quê? De vacância, beleza? Quais são as vacâncias do cargo de acordo com o nosso estatuto dos servidores públicos do Estado da Bahia? Nós vamos ter 4 modos lá de vacância, certo? 4 modalidades. Nós vamos ter a exoneração, nós vamos ter a demissão, nós vamos ter a aposentadoria e nós vamos ter o falecimento. Então, nós vamos ter essas 4, certo? Hipóteses de vacância, certo? Exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento, certo? Então, letra A, o falecimento está dentro lá das hipóteses de vacância? Está sim. Letra B, aposentadoria também é um modo de vacância, certo? Demissão também está dentro lá das hipóteses de vacância. Reversão não se encontra dentro de uma modalidade de vacância. Exoneração também se encontra, perfeito? Então, a alternativa aqui que não apresenta uma vacância do cargo é o quem? A reversão, certo? A reversão, senhores, ela é uma forma de provimento, beleza? Ao contrário aí da vacância, ela é uma forma aqui de provimento, certo? Então, ela ocorre para o aposentado por invalidez, quando os motivos determinantes da aposentadoria forem declarados insubsistentes por junta médica oficial. Então, vejam só, lá no artigo 34 do nosso estatuto, ele vai falar sobre isso aqui, ó. Vai dizer que a reversão é o retorno do aposentado por invalidez, quando os motivos determinantes da aposentadoria forem declarados insubsistentes por junta médica oficial, certo? Então, falam em reversão, vocês fazem esse ligamento com aposentado por invalidez, certo? Quando insubsistentes aí por junta médica oficial, certo? Então, vocês pegam essas palavrinhas chaves aí no artigo 34, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 3, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4, ó. Considerando que dispõe a Lei Estadual da Bahia, Lei número 6.667, Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das autarquias e das fundações públicas estaduais, sobre a nomeação, assinala a alternativa correta. Pessoal, então vamos lá, falando aqui ó, em nomeação, certo? Nomeação, vamos assinalar a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, a nomeação para o cargo de classe inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Pessoal, indicado aqui gabarito nossa questão número 4 já é a letra A, certo? Então, alternativa, ó, correta, conforme aqui, em conformidade com o nosso artigo 12 do nosso estatuto, certo? Então, essa nomeação para o cargo de classe inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos, certo? Obedecidas aí a ordem de classificação e o prazo de sua validade, perfeito? Então, alternativa aqui correta, de acordo com o nosso artigo 12 do nosso estatuto, perfeito? Então, vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra B diz o seguinte, ó, a nomeação será feita, ele colocou aqui feira, né? Será feita apenas em caráter permanente e vitalício. Pessoal, negativo, nós vamos ter lá 3 formas lá de nomeação, certo? Conforme o nosso artigo 11. Conforme o artigo 11 do nosso estatuto. Primeiro lá que vai ter em caráter permanente, quando se tratar de provimento em cargo de classe inicial de carreira ou cargo isolado. Nós vamos ter em caráter temporário, para cargos de livre nomeação e exoneração. E nós teremos aí em caráter vitalício nos casos previstos na Constituição, certo? Então, nós vamos ter o permanente, o vitalício e o temporário. Perfeito? Então, nós vamos ter 3 formas lá de nomeação. Então, por esse motivo, alternativa B incorreta. Alternativa C diz o seguinte, é absolutamente vedada a nomeação em caráter permanente, negativo. Já vimos aí, conforme o artigo 11, existe sim essa possibilidade, perfeito? E a alternativa D diz, a designação para funções de direção, chefia e assessoramento superior e intermediário recairá necessariamente em servidor ocupante de cargo de provimento permanente. Senhores, não necessariamente, certo? Não necessariamente, mas preferencialmente.
diferente aí, certo? As palavrinhas. Preferencialmente. Não necessariamente, certo? Então, alternativa correta, nossa questão número 4, letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Assinala a alternativa incorreta sobre as disposições do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, das autarquias, das fundações públicas estaduais. A lei estadual número 6.677. Pessoal, então vamos lá, ó. Assinala a alternativa incorreta, perfeito? Então, vamos lá, atenção nas alternativas. A letra A diz o seguinte, ó. Relotação. A relotação é a movimentação do servidor com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo poder de natureza jurídica, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, de acordo com o interesse da administração. E aí, senhores? Pessoal, alternativa aqui, ó, correta, certo? Em conformidade com o nosso artigo, ó, 49 do Estatuto, certo? Então, de fato, isso aqui é o conceito de relotação, perfeito? Alternativa B diz o seguinte: remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, com preenchimento de claro de lotação no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Pessoal, também a alternativa correta, certo? Esta é a definição de remoção, conforme nosso artigo, ó, 50 do nosso estatuto. Perfeito? Letra C diz o seguinte: a exoneração do servidor ocupante de cargo de provimento temporário dá-se-á apenas a juízo da autoridade competente. Ou seja, essa exoneração do servidor ela só vai se dar a critério do juiz, só o negativo, certo? Ela tanto pode ser a critério do juiz ou a seu pedido, a pedido do servidor, perfeito? Então, por esse motivo, ó, alternativa incorreta em dizer aqui que é apenas a juízo, certo? Então, gabarito da nossa questão número 5, letra C, a nossa alternativa aí incorreta, certo? A letra D fala da readaptação, que é o cometimento aqui, ó, ao servidor de novas atribuições compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental, comprovada por junta médica oficial, garantida a remuneração do cargo de que é titular, certo? Então, aqui, ó, perfeito a definição de readaptação. Então, já fique atento aqui a essas definições, ó, relotação, remoção e readaptação, certo? Aproveita a questão para fazer a revisão do assunto. Beleza? E letra E diz o seguinte: a vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento. Foram aquelas 4 modalidades lá que eu já expliquei para vocês, perfeito? Então, a alternativa E também está correta. Gabarito nossa questão número 5, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6, ó. Relotação é a movimentação do servidor com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, cujos planos de cargo e vencimento sejam semelhantes de acordo com o interesse da administração. E aí, pessoal, ó, falando aqui de relotação, certo? Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte, ó: é permitida a relotação para outro órgão ou entidade de quaisquer dos poderes legislativo, executivo ou judiciário. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Vejam só, conformidade lá com o nosso artigo 49, certo? A relotação ela somente pode ocorrer para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, certo? Então, ó, alternativa aqui incorreta, certo? Em conformidade com o nosso artigo 49, perfeito? Então, ela só pode ocorrer para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, perfeito? A alternativa B diz o seguinte, ó: a relotação pode ocorrer tanto no interesse da administração quanto no interesse do servidor público, mediante requerimento. Pessoal, alternativa aqui incorreta também, certo? A relotação ela ocorre somente no interesse da administração e serve exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades do serviço, certo? Conforme lá o nosso parágrafo 1º do artigo 49 também. Perfeito? A letra C nos diz o seguinte, ó: a relotação não configura provimento e é a movimentação do servidor com o respectivo cargo, desde que não haja mudança de sede. Pessoal, aqui de fato, a relotação ela não é forma de provimento, certo? Porém, é possível que a relotação ocorra com ou sem mudança de sede, certo? Então, ela diz aqui, ó, desde que não haja mudança de sede, mas
Muito pelo contrário, ela pode sim ocorrer com ou sem mudança de sede, certo? Então, por esse motivo, alternativa C, incorreta. A letra D diz o seguinte: é permitida a relotação para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza jurídica, desde que os planos de cargos e investimentos sejam idênticos. Pessoal, perfeita alternativa aqui, ó. Gabarito nossa questão número 6, letra D. Então, essa relotação aqui ela é permitida, certo? Para outro cargo ou entidade do mesmo poder de natureza jurídica, desde que os planos de cargos e investimentos sejam idênticos. Perfeita, em conformidade com o nosso artigo 49 do nosso estatuto. Beleza? E letra E diz o seguinte: a afirmativa é correta e corresponde a um dispositivo previsto no Estatuto de Servidores Públicos do Estado da Bahia, das autarquias e das fundações públicas estaduais. Pessoal, essa alternativa aqui ela está se referindo lá à nossa questão acima, beleza? Então, os planos de cargos e vencimentos devem ser idênticos e não semelhantes, certo? Como sugere a afirmativa apresentada no enunciado da questão, certo? Então, eles têm que ser idênticos, ó. Vejam só que a alternativa D aqui diz que tem que ser idênticos. Então, a nossa alternativa lá em cima, ó, o contexto da questão diz aqui semelhantes. Beleza? Então, alternativa também incorreta. Gabarito nossa questão número 6, letra D. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 7 diz o seguinte, ó. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da Bahia, lei número 6.677, assinale a afirmativa correta. Pessoal, então vamos lá, ó. A letra A diz o seguinte: posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Esse conceito aqui não é o conceito de posse, e sim do de exercício. Então, o exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, certo? Em conformidade com o nosso artigo 21. Beleza? A letra B diz o seguinte: o ocupante do cargo de provimento permanente fica sujeito a 20 horas semanais de trabalho, salvo quando a lei estabelecer duração diversas. Pessoal, não são 20 horas, certo? E sim 30 horas, beleza? Não são 20 horas, e sim 30 horas, em conformidade com o artigo 24 do nosso estatuto, beleza? A letra C diz o seguinte: vencimento é a atribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Pessoal, alternativa aqui correta, perfeito, certo? Então, conformidade do nosso artigo 51, o vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, certo? Então, gabarito nossa questão número 7, ó, letra C, beleza? A letra D diz, ó, nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior a 3 salários mínimos. Não são 3 salários mínimos, e sim um salário mínimo, entendeu? Um salário mínimo. E letra E diz, a exoneração será aplicada como penalidade, negativo, certo? A exoneração ela não será aplicada como penalidade, podendo ocorrer, dentre outras hipóteses, a pedido do servidor, por exemplo, certo? Mas ela não é uma penalidade, perfeito? Então, alternativa aqui correta, letra C, gabarito nossa questão número 7. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 8 diz o seguinte, ó. À luz da Lei Estadual número 6.677, Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, a ajuda de custo, as diárias e os transportes recebidos pelo servidor público incorpore-se ao vencimento ou os proventos do servidor em qualquer caso, incorpore-se ao vencimento ou os proventos nos casos indicados em lei, serão acumulados para efeito de acréscimo futuro sobre o mesmo título, D. Constitui modalidades legais de indenizações, ou constitui modalidades legais de gratificações. E aí, senhores, quando falamos aqui de ajuda de custo, diárias e transportes, qual alternativa está correta com relação a essas três modalidades aí? Pessoal, constitui aí indenizações, beleza? Então, essa ajuda de custo, essa diária de transportes, conforme lá o nosso artigo 63 do nosso estatuto, eles vão constituir o quê? Indenizações legais. No caso aqui, gabarito nossa questão número 8, ó, letra D, constitui modalidades legais de indenizações, certo? Em conformidade aqui com o nosso artigo 63 do nosso estatuto, beleza? Então, falando ó, em ajuda de custo, diários e transportes, elas estão aí, certo? Constituindo indenizações, beleza? Então, gabarito nossa questão número 8, letra D. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 9. Assinala a opção correta a respeito das férias dos servidores públicos civis do Estado da Bahia, conforme a Lei Estadual número 6.677.
Pessoal, então falando aqui, ó, de férias dos servidores públicos, certo? Então, todo mundo quer ter férias, né? Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: o pagamento do acréscimo de 1/3 da remuneração correspondente ao período do gozo será efetuado no mês anterior ao do início das férias. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? De cara aqui, gabarito nossa questão número 9, letra A, em conformidade aqui com o nosso artigo 96 do nosso estatuto, certo? Então, falando aí do pagamento de acréscimo de 1/3 da remuneração, corresponde ao que? O período de gozo será efetuado no mesmo mês anterior ao do início das férias, perfeito? Então, alternativa aí correta. A letra B diz o seguinte, ó, vamos ver aqui o erro das demais alternativas, certo? Letra B diz o seguinte: o servidor poderá acumular, no caso de necessidade do serviço, até o máximo de 3 períodos de férias. Pessoal, negativo, certo? Não são 3 períodos de férias, e sim, no máximo, 2 períodos de férias, certo? Ele pode acumular aí até 2 períodos de férias. A letra C diz: o servidor terá direito a férias após cada período de 12 meses de efetivo exercício, na proporção de 30 dias corridos, caso tenha até 7 faltas. Senhores, também a alternativa aqui correta, não são 7 faltas, e sim, ó, 5 faltas, beleza? 5 faltas. A letra D diz: as férias poderão ser parceladas em no máximo 2 etapas, desde que assim requeira o servidor e haja interesse da administração pública. Essas férias aqui, senhores, elas poderão ser parceladas em até no máximo 3 etapas, certo? 3 etapas e não 2. E por fim, a letra E diz o seguinte: as férias não poderão ser interrompidas caso o servidor seja convocado para júri, serviço militar ou serviço eleitoral. Pessoal, negativo, ó, conforme aqui o artigo 97 do nosso estatuto, certo? As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, certo? Serviço militar, beleza? Ou eleitoral, ou por motivo aí superior de interesse público, certo? Mediante ato fundamentado, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 9, letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 10, ó. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, do padrasto ou madrasta, dos filhos dos enteados, de menor sob guarda ou tutela, dos avós e dos irmãos menores ou incapazes, mediante prévia comprovação por médico ou junta médica oficial. Sobre a afirmação anterior, nos termos da Lei 6.677, é correto afirmar que a licença será concedida com. Então vamos lá, falando aqui da licença. Essa licença será concedida com: letra A, 1/3 da remuneração quando exceder a 3 e não ultrapassar 6 meses. Pessoal, negativo, certo? Essa licença será concedida aí com 1/3 da remuneração quando exceder 6, certo? E não ultrapassar 12 meses, certo? Então, 1/3, ó. Aí vocês vão falar, vão fazer essa ligação, ó. Exceder 6 e não ultrapassar 12 meses, beleza? Então, a gente faz o seguinte, ó, para facilitar aí o bizu aí dessas questões para vocês. Exceder, então você bota assim, mais 6 menos 12. Quando falar em 1/3, você vai falar mais 6 menos 12, beleza? A letra B diz o seguinte, ó, 2/3 da remuneração quando exceder a 3 e não ultrapassar a 6. Pessoal, perfeito, certo? Então, a licença será concedida aí com 2/3 da remuneração quando não exceder, ó, quando exceder 3 e não ultrapassar 6, certo? Então, falando aqui, ó, 2/3. Vocês vão fazer assim, ó, mais 3 menos 6. Beleza? Isso aqui em conformidade com o nosso artigo 101 do nosso estatuto, certo? Então, essa licença aqui que nós estamos falando, ela vai ter lá a remuneração com 2/3 da remuneração quando exceder a 3 e não ultrapassar 6 meses, beleza? Então, alternativa correta, nossa questão número 10, ó, letra B. Vamos ver aqui as nossas próximas alternativas. A letra C diz o seguinte: remuneração integral até 4 meses, sendo sem remuneração após este período. Pessoal, com remuneração integral é até 3 meses, certo? E não 4 meses, até 3 meses. Perfeito? Letra D diz o seguinte: 50% da remuneração quando exceder 6 e não ultrapassar 12. Quando falamos aqui, ó, lá em cima, ó, mais 6 menos 12,
será o quê? 1/3 e não 50% da remuneração. E por fim, letra E diz, remuneração integral quando não ultrapassar 6, sendo sem remuneração após esse período. Não são 6 meses, e sim 3 meses, perfeito? Todas essas alternativas aqui vocês vão encontrar lá no artigo 101 do nosso estatuto. Então, a única que se enquadra aqui em conformidade com o nosso artigo 101 é a letra B, sendo o gabarito da nossa questão aí, número 10. Perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 11, ó. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das autarquias e das fundações públicas estaduais, o servidor, por motivo de casamento, poderá ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo por, letra A, 2 dias consecutivos, B, 3 dias consecutivos, C, 5 dias, D, 7 dias ou E, 8 dias consecutivos. Pessoal, então estamos falando aqui dessa ausência do servidor por motivo de quê? De casamento, certo? Então, quantos dias aqui ele poderá se ausentar do serviço sem qualquer prejuízo? 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 ou 8 dias. Pessoal, conforme nosso artigo, ó, 113 do nosso estatuto, beleza? Serão aí por 8 dias consecutivos, certo? Por motivo aí de casamento, beleza? Então, gabarito nossa questão número 11, ó, letra E, perfeito? Então, fechando aí nossa questão número 11, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 12, ó. Um escrivão de polícia, ao colher o depoimento de um investigado, foi brutalmente agredido por ele, sofrendo vários danos físicos e psicológicos que o obrigaram a afastar-se do serviço. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, esse escrivão, então vamos lá, letra A, será licenciado com remuneração proporcional ao tempo que ficar afastado do serviço. Pessoal, negativo, certo? Ele não ficará licenciado com remuneração proporcional, e sim com a remuneração integral, certo? Integral. E não proporcional, certo? Então, o servidor aí, ele será licenciado com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço, certo? Tendo em vista, beleza? Tendo em vista aí que equipara-se acidente em serviço, certo? O dano sofrido pelo servidor no local e no horário do serviço em consequência de ato de agressão ou sabotagem praticado por terceiro ou por outro servidor, certo? Então, nesse caso aqui, se equipara-se a acidente de serviço. Então, essa remuneração aí será integral e não proporcional ao tempo de serviço, perfeito? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz, ó, por necessitar de tratamento especializado, recomendado por junta médica oficial e não oferecido em instituições públicas, poderá ser atendido por instituição privada à conta dos recursos do Tesouro. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, em conformidade com o nosso artigo 162 do nosso estatuto, certo? Então, o servidor acidentado em serviço que necessita de tratamento especializado, recomendado por junta médica oficial, poderá ser atendido por instituição privada à conta de recursos do Tesouro, desde que inexistam aí meios adequados ao atendimento por instituição pública, perfeito? Então, alternativa aqui B, ó, correta, gabarito nossa questão número 12, certo? Então, vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra C diz o seguinte: por necessitar de tratamento especializado, recomendado por junta médica oficial, poderá optar pelo atendimento médico público ou privado à conta dos recursos do Tesouro. Pessoal, incorreto, certo? Se for recomendado por junta médica oficial, ele não há opção. O servidor deve ser atendido no setor privado à conta dos recursos do Tesouro, beleza? Então, não existe aqui essa opção. Letra D diz o seguinte, ó, terá considerado a agravação ou complicação da lesão que, resultante de outra origem, se associa ou se suponha às consequências da lesão anterior sofrida em serviço. Pessoal, negativo, certo? A lesão resultante de outra origem que se associa ou se supõe às consequências da lesão anterior sofrida em serviço não será considerada agravação ou complicação, certo? Em conformidade aí com o nosso artigo 161 do nosso estatuto. E a letra E diz o seguinte: não terá considerado dano mental sofrido, pois este não se relaciona mediante ou imediatamente mediato ou imediatamente com as atribuições de seu cargo. Nada a ver, né? Então, a alternativa aí é absurdamente errada. Então, ela configura acidente de serviço dano físico
ou mental sofrido pelo servidor e que se relaciona imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Perfeito? Então, a alternativa é também correta. Gabarito nossa questão número 12, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 13, ó. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, lei número 6.677, é dever do servidor. Então, letra A, cumprir as ordens superiores, inclusivas manifestamente ilegais, caso em que ficará isento da responsabilidade. Negativo, senhores. São deveres aí dos servidores. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, certo? E não inclusive. Perfeito? A alternativa aqui incorreta. A letra B diz o seguinte, ó. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, vedada qualquer alegação de sigilo negativo, ressalvadas as protegidas por sigilo, certo? Então, é dever do servidor atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Perfeito? A letra C diz o seguinte, ó. Zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio público. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa correta aqui, nossa questão número 13, letra C. Então, o servidor é um dever dele zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio público. Isso aqui em conformidade com o nosso artigo 175 do nosso estatuto, certo? Então, são deveres aí do servidor, beleza? Então, gabarito nossa questão número 13, ó, letra C. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra diz: opor resistência injustificada à tramitação de processo ou exceção do serviço. Pessoal, a situação aqui é muito pelo contrário, certo? É proibida tal conduta. Ao servidor ela é proibido, não dever. Então, ele é proibido opor resistência injustificada à tramitação de processo ou exceção de serviço. Beleza? E letra E diz o seguinte, ó. Ser assíduo e pontual ao serviço, vedado comparecer à repartição em horário extraordinário, mesmo se convocado. Também a alternativa incorreta vai ser um dever dele aqui, certo? Comparecer à repartição em horário extraordinário quando convocado, certo? Então, por esse motivo, a alternativa é incorreta. Gabarito nossa questão número 13, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 14, ó. Determinado servidor público civil do Estado da Bahia recebeu, em razão de suas atribuições, presente de um administrado. Nessa situação hipotética, segundo o Estatuto de Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, o servidor, letra A, está sujeito a pena disciplinar de multa, B, está sujeito a pena disciplinar de advertência, não está sujeito a pena disciplinar por ausência de previsão expressa, está sujeito a pena disciplinar de suspensão, que não poderá ser de 90 dias, ou está sujeito a pena disciplinar aqui de demissão. E aí, senhores? Pessoal, é o seguinte, ó. Conforme lá o artigo 176 do nosso estatuto, certo? Ao servidor é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie. No caso aqui, ele recebeu o quê? Um presente, certo? Ele é proibido receber, certo? Em razão de suas atribuições, certo? Então, a demissão ela será aplicada, é um dos casos em que a demissão será aplicada, certo? Então, vocês vão conferir lá no artigo 192, certas hipóteses que a lei aqui vai retratar, que vai tratar, na verdade, a respeito das hipóteses de demissão, certo? Sendo uma delas essa aqui, de receber, certo? Propina, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 14, ó, letra E, está sujeita a pena disciplinar de demissão, perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 15, ó. De acordo com a Lei Estadual número 6.677, no que diz respeito à acumulação de cargos, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá, falando aqui de acumulação de cargos. A letra A diz o seguinte: a proibição de acumular cargos e funções é vedada ao funcionário público e permitida aos empregados das sociedades de economia mista da União. Pessoal, negativo, certo? Na verdade, a proibição de acumular estende-se também a empregados em sociedade de economia mista da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, certo? Não apenas aqui às funções, aos funcionários públicos, certo? Em sim também aos empregados de sociedade de economia mista da União. Perfeito? Alternativa A, incorreta. A letra B diz o seguinte, ó. A compatibilidade de horários consiste na conciliação entre horários de trabalho correspondentes a mais de um vínculo funcional, sem considerar os intervalos indispensáveis à locomoção, às refeições
e ao repouso. Pessoal, pelo contrário, deve ser considerados intervalos, certo? Ó, então, ela fala aqui sem considerar. Então, deve ser, certo? Considerados intervalos indispensáveis à locomoção, às refeições e ao repouso. Beleza? Então, alternativa aqui B incorreta. A letra C diz o seguinte, ó, a denominação atribuída ao cargo é insuficiente para caracterizá-lo como técnico ou científico. Pessoal, na verdade, a mera nomenclatura do cargo não é suficiente para caracterizá-lo como técnico ou científico, certo? Então, aqui, ó, não é, a mera atribuição aqui do cargo não é suficiente, certo? A mera denominação, na verdade, não é suficiente para caracterizá-lo como técnico ou científico, perfeito? A letra D, ó. A simples qualificação pessoal do servidor, desde que não diretamente relacionada à natureza do cargo, função ou emprego efetivamente exercido, será considerada para fins de acumulação. Muito pelo contrário, a simples qualificação pessoal do servidor não será considerada para fins de acumulação, certo? Então, não será considerada. E, por fim, letra E, que nos restou, será o gabarito da nossa questão aqui, número 15, certo? Diz o seguinte, o servidor em regime de acumulação, quando investido em cargo de provimento temporário, ficará afastado de um dos cargos efetivos se houver compatibilidade de horário. Senhores, perfeito, certo? Em conformidade aqui com o nosso artigo, ó, 179, certo? Então, no caso aí do servidor em regime de acumulação, quando investido em cargo de provimento temporário, ficará afastado de um dos cargos efetivos, se houver compatibilidade de horários, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 15, ó, letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 16, ó. Acerca do regime disciplinar do servidor público civil do Estado da Bahia, previsto na Lei Estadual número 6.677, assinala afirmativa, ó, e incorreta. Então, vamos lá. Falando aqui do regime disciplinar do servidor, vamos marcar a nossa alternativa aqui incorreta. A letra A diz o seguinte, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Senhores, perfeito, certo? Isso aqui já é de praxe, certo? Então, qualquer servidor aí, ele vai responder civil, penal, administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, perfeito? A letra B diz o seguinte, a natureza e a gravidade das penas que forem impostas ao servidor não deverão constar nos assentamentos individuais. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Essa, a natureza e a gravidade, certo, das penas que forem impostas ao servidor, elas deverão constar, sim, nos assentamentos individuais, certo? Então, alternativa aqui incorreta, conformidade com o nosso artigo 183. Beleza? Então, gabarito nossa questão número 16, letra B, alternativa incorreta. As demais alternativas estão corretas. A letra C diz, ó, na aplicação das penalidades, serão consideradas, dentre outras, as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Perfeita. Letra D, a penalidade de advertência, ó, terá seu registro cancelado após decurso de 2 anos de efetivo exercício, se o servidor não praticar nesse período nova infração disciplinar. Também está a conformidade com o nosso estatuto. E letra E diz, a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo será cassada se ele houver praticado na atividade falta punível com demissão. Perfeito também, em conformidade com o nosso estatuto. Beleza? Então, alternativa incorreta, gabarito nossa questão número 16, letra B. Questão número 17. Sobre o regime disciplinar do servidor público estadual, o Estatuto de Servidores Públicos da Bahia estabelece as seguintes disposições, à exceção de uma. Pessoal, então vamos lá, falando aqui ainda em regime disciplinar, certo? Nós vamos aqui ver aquela alternativa que não se enquadra, que não se encaixa aí dentro do nosso regime disciplinar, beleza? A letra A diz o seguinte, é dever do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Perfeito, certo? Alternativa aqui correta, em conformidade com o nosso artigo 175 do nosso estatuto, beleza? Então, está aí conforme o nosso regime disciplinar. A letra B diz o seguinte, ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Pessoal, alternativa aqui também correta, certo? Em conformidade com o artigo 176 do nosso estatuto, beleza? A letra C diz o seguinte, ó, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Perfeitamente, certo? Foi como a gente falou na questão passada, certo? Então, conformidade aí com o artigo 181 do nosso estatuto, certo? Então, o servidor ele responde civil,
penal e administrativamente. A letra D diz o seguinte: a responsabilidade civil, penal e administrativa não poderão cumular-se, sendo dependentes entre si. Negativo. E você pode responder aqui tanto isolado como cumulativamente, certo? Essa responsabilidade do servidor, ela pode ser civil, penal, administrativamente. Pode responder apenas lá no civil, como pode responder aqui nas três searas, beleza? Então, alternativa D, ó, alternativa incorreta, gabarito nossa questão número 17. E por fim, letra E diz: as penalidades disciplinares são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Perfeito aí, certo? Correto, nossa alternativa, letra E. Beleza? Então, a alternativa aqui incorreta, letra D, gabarito nossa questão número 17. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 18, ó. Jonas, servidor público civil do Estado da Bahia, intermediou junto à repartição pública onde presta serviço, de forma a agilizar o trâmite do processo em que sua tia Rosa é pessoa diretamente interessada. Nessa situação hipotética, considerando-se o disposto do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado da Bahia, Jonas cometeu infração disciplinar cuja penalidade prevista é: letra A, advertência, B, repreensão, C, suspensão por até 15 dias, suspensão por 90 dias ou demissão. E aí, senhores? Jonas aqui, o que foi que ele fez? Agilizou, né, o trâmite do processo em que sua tia era pessoa diretamente interessada. Então, vamos lá. Lá no nosso artigo 176, que ele vai tratar aí sobre a proibição do servidor, certo? Ele vai trazer uma dessas situações, que é valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, certo? Então, no caso aqui, ele logrou proveito aí de outrem, certo? Em valendo-se aí do seu cargo, certo? Então, já é uma situação proibida do servidor, certo? E essas hipóteses aqui, ela está incluída lá no nosso artigo 192, artigo 192 do nosso estatuto, eles vão trazer as hipóteses de demissão, certo? Então, essa hipótese aqui do artigo 176 está inclusa lá naquelas hipóteses das demissões, certo? No artigo 196, certo? Então, essa demissão será aplicada nesse seguinte caso aqui, certo? Nas transgressões das proibições que estão previstas nesse artigo 176, certo? Especificamente nesse caso aqui de valer-se do cargo para lograr aqui, certo? Essa situação aqui de outra, que no caso seria a sua tia, perfeito? Então, lá no artigo 92, vocês vão ver as hipóteses de demissão, artigo 176, as hipóteses de proibição, certo? Então, uma vez ele cometendo essa transgressão, que está tipicamente prevista essa proibição, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outra, em detrimento da dignidade da função pública, certo? Vocês vão conferir aí, deixa eu só voltar aqui, conferir aí que ela se enquadra perfeitamente na hipótese de demissão, ó. Hipótese de demissão. Então, gabarito nossa questão número 18, ó, demissão, beleza? Então, fechando aqui nossa questão número 18, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 19 diz o seguinte, ó. Ivan é investigador de polícia e, precisando fazer uma investigação em loco, retirou da delegacia onde trabalha um inquérito policial sem a devida anuência do delegado titular de polícia, conduta que vem demonstrando reiteradamente. Nesse caso, conforme a lei estadual número 6.677, Ivan, letra A, poderá ser demitido a bem do serviço público. Letra B, poderá ser advertido verbalmente por inobservância do seu dever funcional previsto em lei. Letra C, poderá ser suspenso por até 90 dias por violação a uma das proibições previstas em lei. Letra D, não poderá sofrer punição porque ele agiu de boa fé e no estrito cumprimento do seu dever funcional. E letra E, não poderá sofrer penalidades porque sua atitude não tipifica uma infração disciplinar. Pessoal, vamos lá, ó. Conforme nosso artigo 176, como já expliquei na alternativa, na questão passada, certo? Onde vai trazer lá as proibições do servidor, está essa daqui, ó. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto de repartição. Então, essa ação dele aqui, nós já vimos aí que está tipificada como uma proibição, certo? Lá no nosso artigo 176 do nosso estatuto, certo? Lá no artigo 190 do nosso estatuto, ela vai trazer que a suspensão ela será aplicada em casos de reincidência em faltas punidas, com advertência e de violação das demais proibições
que não tipifiquem infrações sujeitas à demissão, certo? Então, será aí no caso do Ivan, certo? No caso aí de reincidência em faltas puníveis, com advertência de violações das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à demissão, não podendo exercer aí de 90 dias, certo? Então, ó, gabarito nossa questão aqui será a letra C. Poderá ser suspenso por 90 dias por violação a uma das proibições previstas em leis, que está lá no nosso artigo 176, certo? Então, gabarito nossa questão número 19, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 20, ó, finalizando nossa bateria de questões a respeito do nosso estatuto, certo? Dos servidores civis do estado da Bahia, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa bateria de questões. Hoje nós preparamos essas 20 questões do estatuto. Espero que vocês tenham chegado aqui até a final, certo? Gabaritando todas as questões. Espero que está ajudando aqui com nossas explicações, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários também quantas questões vocês acertaram, certo? Para que nós tenhamos aí uma ideia de como está o desenvolvimento de vocês, beleza? Então vamos finalizar aqui nossa última questão com chave de ouro. A questão número 20 diz o seguinte, ó: servidor público que revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo em que deveria manter em segredo, responderá no âmbito administrativo. Letra A, pela prática de infração disciplinar, sujeitando-se à pena de demissão como efeito de condenação judicial transitada em julgado. Pessoal, nesse caso aqui, a demissão é uma penalidade administrativa e não decorre de condenação judicial transitada em julgado, uma vez que deverá ser aplicado no âmbito administrativo após regular processo administrativo disciplinar, certo? Então, não tem que se falar aqui, ó, em condenação judicial transitada em julgado, perfeito? A letra B, ó, pela prática de infração disciplinar e ato de improbidade administrativa, sujeitando-se à pena de demissão. Pessoal, correto, certo? Então, conforme nosso artigo 192, ó, artigo 192 do nosso estatuto, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Um deles é no caso de improbidade administrativa, que é o caso aqui onde o servidor cometeu, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão número 20, letra B, pela prática da infração disciplinar e ato de improbidade administrativa, sujeitando-se à pena de demissão, beleza? As demais alternativas, ó, letra C diz, pela prática de infração disciplinar e ato de improbidade administrativa, sujeitando-se à sanção administrativa de perda de cargo público. Pessoal, negativo, certo? O servidor poderá perder o cargo público, porém, como sanção por improbidade administrativa, que é de natureza diversa da sanção administrativa, certo? Então, ó, sanção administrativa aqui, ó. Letra D, pela prática de ato de improbidade administrativa, cuja penalidade alcança a esfera disciplinar, civil e criminal. Pessoal, não alcança a esfera aqui criminal, certo? O ato de improbidade administrativa, beleza? E letra E diz o seguinte, pela prática de infração disciplinar, sujeitando-se à pena de advertência ou suspensão por até 90 dias. Negativo, certo? Negativo, isso aqui, ó. Conforme vimos aí, de acordo com o nosso estatuto, certo? Tal conduta deverá ser punida com demissão, certo? Então, a alternativa é também correta. Gabarito nossa questão número 20, ó. Letra B, fechando aqui nossa primeira bateria de questões pós-edital, focando no nosso estatuto dos servidores do estado da Bahia, certo? Então, o primeiro tópico aqui da nossa disciplina de legislação estadual, certo? Então, vamos aí ainda maratonar diversas questões das diversas disciplinas do nosso edital, beleza? Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like. Minha gratidão aqui a você que chegou até o fim e resolveu as 20 questões, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.